Olá, gente! Como é bom, né? Estarmos aqui reunidos na nossa sala de leitura. Sejam muito bem-vindos ao nosso encontro diário com a Palavra de Deus. Hoje em um horário diferente, né? Hoje ao meio-dia. Normalmente nos encontramos ao vivo às 5h57 da manhã. Normalmente. Vez ou outra, devido a algum compromisso, alguma impossibilidade, eu aviso lá nos grupos que vamos entrar ao vivo ao meio-dia. Mas todos os dias estamos aqui e estaremos, se Deus quiser. Se assim o nosso bom Deus permitir, estaremos juntos todos os dias. E hoje é o dia de número 175 do nosso plano de 365 dias. Vamos seguir com a leitura, com o nosso plano bíblico, leitura com interpretação dos textos através da hermenêutica. A hermenêutica, ela é bem aplicada já na visão panorâmica. Por exemplo, hoje nós vamos iniciar a leitura de um novo livro, o livro de Esther, que fala sobre a história de Esther. Tem como personagem principal Esther. Então, na visão panorâmica, a gente já vai aplicar a hermenêutica, a interpretação dos textos através do conhecimento sobre o autor, o contexto histórico, qual o propósito do autor ao escrever esse livro, os registros, qual contribuição bíblica, como esse livro contribui para toda a Bíblia. Este livro ele só está aqui na Bíblia Sagrada. Essa junção de 66 livros, nós conhecemos como Bíblia, né? Bíblia Sagrada, e o nome técnico aí, teológico seria Cânon. Então, o livro de Esther, ele só está aqui junto com os demais porque ele tem uma contribuição para toda a Bíblia. Na visão panorâmica, você vai inclusive talvez se surpreender por algumas informações que eu vou te dar aqui, e já te antecipo o seguinte: o livro de Esther, apesar de ser um livro que está inserido na Bíblia, ele não faz menções sobre Deus. Acredita? Talvez você nunca reparou, mas nós vamos ler o livro juntos e nós vamos ver que o livro de Esther não faz menções como os outros fazem, atribuindo, colocando Deus ali como personagem principal. Ele é um livro histórico, ele é um livro narrativo, mas tem um propósito para ele estar inserido aqui. Os registros do livro de Esther, eles vêm também de outros livros. O mais conhecido é o Talmud. Eu já falei para vocês sobre o Talmud. O Talmud é um livro que traz os registros do povo judeu, um paralelo de toda a história do povo judeu. Então, foi visto como muito importante a história de Esther, por isso ela está aqui na Bíblia Sagrada e nos ajuda a entender outras coisas, e nós vamos falar isso no decorrer da nossa visão panorâmica, tá bom? Antes, vamos fazer uma oração? Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Pai Santo, por mais uma oportunidade, um privilégio que o Senhor nos dá de estarmos aqui reunidos diante da Tua Palavra, com esse clube de leitura. Te louvo, Senhor, te agradeço por cada amigo, por cada amiga que está aí do outro lado, todos os dias acompanhando essa leitura. Quem entra conosco no ao vivo, quem acompanha em outro horário também, louvo ao Senhor. O Senhor é muito bom, misericordioso, maravilhoso Deus. Que a Tua bondade nos acompanhe durante essa leitura e não somente durante, mas em todo o nosso dia e por toda a nossa vida. Nos dê sabedoria, nos dê discernimento, oramos em nome de Jesus. Amém. Já vou deixar aqui a minha Bíblia aberta em Esther, no livro de Esther, porque na sequência eu vou ler aqui os 2 primeiros capítulos, após a visão panorâmica. Olha lá, a Cleusa está falando, nunca percebi que Esther não menciona o nosso Deus. Então, vocês vão perceber. Vamos ler juntos, vocês vão perceber isso. É algo realmente curioso, mas não invalida de forma alguma tudo que está escrito no livro de Esther. É um livro diferente, na verdade, né, de todos os outros. Um livro, posso considerar, singular. E parece secular. Parece um livro de histórias, né? Você vê que existem filmes, seriados, que ficam belíssimos, né? Maravilhosos. Filmes, seriados que usam como base a história de Esther. Por quê?
realmente é uma história, posso dizer, secular. Só não vou considerar secular porque é uma história bíblica, né? Faz parte de todo um contexto e de um povo, né? Do povo judeu, por isso está na Bíblia. Mas a gente vai perceber que não menciona o Senhor como personagem principal. É claro que nós vamos notar a presença de Deus de forma implícita naquela alusão que Mardoqueu faz à providência divina, né? Isso está lá em Esther, no capítulo 4. Deixa eu ver aqui. Esther, capítulo 4. Deixa eu ver aqui o versículo. Deixa eu colocar a Bíblia na tela para vocês também. Esther, capítulo 4, Mardoqueu. Versículo... Aqui, ó, versículo 14. A gente vai ler depois o capítulo inteiro junto, tá? Versículo 14. Pois se de todo te calares agora, de outra parte se levantará socorro e livramento para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. Quem sabe se não foste elevada a rainha para tal tempo como esse? Então, Mardoqueu, para quem já conhece a história, é um tio, né, de Esther, e ele fica sabendo da conspiração que tinha contra os judeus e ele faz chegar ao conhecimento de Esther. Ela estava como rainha dentro do palácio, não sabia de nada que estava acontecendo fora, dos problemas que o povo judeu estava enfrentando. Então Mardoqueu, ele sim faz uma menção à providência divina, né? Ele faz uma alusão dizendo o seguinte: Esther, olha, o povo judeu está para ser aniquilado, mas eu creio que se você não se levantar, virá socorro e livramento de outra parte. Agora veja que interessante, apesar de ele falar de socorro e livramento, ele não fala de Deus. Ele não fala do Senhor. É curioso. É curioso. Alguns estudiosos apontam que foi uma falha, né, do escriba que escreveu esse livro. Não sabemos também quem escreveu. Não foi Esther que escreveu esse livro. O livro não diz que foi ela que escreveu. Se a Bíblia não afirma com clareza, não podemos afirmar com certeza, né? Então, não diz quem. Então, pode ser que seja uma falha de quem ali escreveu, não se atentou de, nas citações, por exemplo, nesse momento, colocar aqui. Pois se de todo te calares agora, de outra parte, Deus se levantará e enviará socorro. Não diz Deus. Ele fala de outra parte, se levantará socorro e livramento para os judeus. Mas por que Deus está implícito aqui? Porque o livramento para os judeus era uma promessa feita a Abraão, é um pacto, né? Então, quando o escriba anotou isso, penso eu que ele já estava tão acostumado, tão habituado nessa forma de falar com os judeus, que nem precisaria colocar ali Deus vai enviar livramento. Ao falar para os judeus que tinham um pacto com Deus, de que Deus livraria eles, quando ele falou Deus vai enviar livramento, de outra parte se levantará socorro e livramento. Quando fala se levantará, uma pessoa que é de Deus, né, já entende, sim, Deus vai dar o livramento, né? No nosso linguajar, eu, minha esposa, a nossa família, o povo da fé, na nossa comunicação, né, se alguém estiver passando por uma situação difícil e eu falar assim, não, fica tranquilo que virá livramento, virá socorro para você. A pessoa já sabe que eu estou falando que virá socorro da parte de Deus, virá livramento da parte de Deus. Então, curiosamente, não menciona Deus, por isso que eu tenho dito que parece muito como um livro secular, né? Mas a história é bíblica. Então vemos de forma implícita, né, o Senhor sendo inserido aqui na alusão de Mardoqueu, mas é bom que você entenda que o livro de Esther ele está fortemente ligado a acontecimentos históricos e específicos. Lembra que nós adotamos como um princípio para a leitura deste ano, sempre entendermos o que o texto quer dizer, com quem o texto quer falar, se o texto ele é narrativo, normativo, se é parábola, se é uma hipérbole, enfim, a gente tem que entender que tipo de texto é. Por quê? Isso
não nos dá base para incorrer em erros doutrinários e tantos outros, inclusive heréticos. Então, quando a gente lê o livro de Esther e entende que o que está escrito no livro de Esther é uma narrativa com características literárias, então, necessárias, né? Narrativas literárias que são necessárias para que ele se tornasse uma grande história. Então a gente entende o seguinte: bom, tudo que está escrito aqui faz parte de uma narrativa, de uma história. Eu não posso pegar certos versículos e querer espiritualizar aquilo e achar que, bom, dessa mesma forma vai acontecer comigo. Entende? Não, é uma promessa. É uma promessa que se eu jejuar 3 dias, como Esther jejuou, né? E falou para todo o povo jejuar. Não, então, se eu jejuar 3 dias e aparecer diante do rei, o rei ele vai atender o meu pedido. Não necessariamente, talvez sim, talvez não. Em todo um contexto bíblico, nós entendemos que pode ser, se for da vontade de Deus. Mas pode não ser, se não for da vontade de Deus. Mas quem não tem essa visão, esse entendimento, ao ler o livro de Esther, espiritualiza e diz: não, então vou fazer um jejum de 3 dias, e depois do jejum de 3 dias, está determinado, eu vou chegar diante do patrão, do rei, de quem quer que seja, e vou ter resposta. Não é isso que a Bíblia diz. Em um pensamento amplo de toda a Bíblia, nós vemos que o que determina o sim ou não para o homem não é o meu jejum, mas é a soberania e a vontade do Senhor. Quando nós lemos esses livros históricos, é claro que nos inspira, nos motiva, trabalha em nós uma confiança, que inclusive esse é um dos propósitos desse livro ter sido escrito e estar inserido na Bíblia. Mas eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas já é importante que você entenda essa diferenciação de leitura, tá? Sobre o autor, eu já falei que, gente, comentários na visão panorâmica, normalmente eu não olho, tá? Para não perder o raciocínio, tá bom? Então, se você tiver pergunta, alguma coisa, depois repete aí lá para o final da leitura ou manda no WhatsApp, no particular, tá bom? Sobre o autor eu já disse, né? A gente não sabe ao certo quem foi que escreveu. Tem aí comprovações no Talmud, né? O Talmud sugere que Mardoqueu possa ter escrito, o tio de Esther, esse livro, mas não temos a comprovação textual e a declaração bíblica de que realmente foi ele, tá? Um outro fato aí curioso que a gente vai perceber é que o livro cita o rei, né? Quase 200 vezes. Quase 200 vezes o livro vai citar o rei. O rei Assuero, o rei Assuero, o rei, mas não vai falar, não vai citar Deus, né? Muito curioso isso, mas não muda em nada, né? Não muda em nada. Bom, em um contexto histórico, a gente vê que a história de Esther, ela está enraizada com a história do rei Xerxes, mais conhecido como Assuero. Então, existe uma evidência, uma comprovação de que realmente essa história é real, é verdadeira, apesar dos personagens não aparecerem em outros textos bíblicos. Isso também é um fato muito curioso. A gente não vai ver outros livros citando, assim como Esther, assim como Mardoqueu. A gente vê que alguns livros da Bíblia citam, por exemplo, Moisés. Ele é falado praticamente toda a Bíblia. O Novo Testamento fala sobre Abraão, Baraque, Gideão. Agora, Esther, Mardoqueu, a gente não vai ver outras partes da Bíblia citando, mas isso não invalida a história. Por quê? A história de Esther, ela está entrelaçada com a história do rei Assuero. Então há registros de que realmente esse casamento aconteceu. Ele foi um governador da Pérsia no período de 486 a 465 a.C., né? Então, antes de Cristo, ele foi um rei na Pérsia, e existe pergaminhos verdadeiros encontrados no Mar Morto. Esses pergaminhos foram encontrados no ano de 1947. Então, há pergaminhos, né? Acredito que vocês já sabem o que é. Acho que eu já mostrei fotos aqui para vocês. Tiras de couro onde eram escritos esses textos, e foi encontrado no Mar Morto. E nesses registros ali,
pergaminhos que foram encontrados no Mar Morto, é lido ali o hebraico, né, o escrito hebraico, de uma forma muito diferente do que é hoje, né, mais para o lado do grego. É mais uma informação técnica, uma contextualização para vocês entenderem que realmente é uma história real. É uma história real. Então, a gente não, né? Quem tem acesso aos pergaminhos veem que, apesar de ter trechos ali escritos narrando a história de Ester, que era uma hebreia, eles estão escritos no grego, que era a linguajar do reino Pérsia, né? Então a gente vê ali que o livro traz, né, todas as provas narrativas da história. Então não há debate, não há ninguém, historiadores, estudiosos, que refutem que Ester não é uma história bíblica ou uma história irreal ou inventada. Existe comprovações, sim. Comprovações, como eu estou falando para vocês, no paralelo. Não há comprovações extra-bíblica. Fora do livro de Ester, em outras partes, não vemos citações, mas vários pontos nos levam a entender que é sim uma história bíblica. E um dos pontos principais é que essa história mostra que o povo judeu não foi aniquilado e uma promessa do Senhor se cumprindo, né? A gente pode levar em conta isso aí, tá? Então a gente vê que porque há poucos registros, né? Há poucos registros, não há citações em outras partes da Bíblia, e a vida de Ester, ela é citada junto com a história do rei Assuero, que é uma história paralela à Bíblia. Então as figuras não ficaram muito conhecidas em toda a Bíblia, mas há comprovações importantes, como eu tenho falado para vocês, tá? A ausência de evidências extra-bíblica, né, em outras partes da Bíblia, não invalida que essa história realmente ela foi real, tá? Bom, qual o propósito desse livro ser escrito? O que a gente entende? O que a gente percebe? A gente percebe que a mensagem principal do livro de Ester é chamar o povo hebreu para celebrar o Purim. Quando a gente lê o livro de Ester, a gente vê como um tema central, uma mensagem principal é o chamamento de todo o povo, é a convocação de todo o povo para celebrar o Purim. E o Purim era uma festa já determinada nas leis de Moisés. No tempo de Moisés era determinado que se festejasse, que fosse dessa forma. E a gente vê o livro de Ester ressaltando isso, chamando o povo para essa celebração. A gente vê o seguinte: o livro de Ester, ele tem dois propósitos diferenciados. O primeiro propósito é em relação ao público original do livro, ou seja, aquelas pessoas que estavam vivendo naquela época. Então, o livro foi escrito para as pessoas daquela época, a gente percebe isso. Estava falando com pessoas daquela época. Mas em uma visão mais ampla, a gente percebe que os registros do livro de Ester, eles ajudam na teologia, no entendimento de toda a Bíblia, e os registros não falam apenas para o povo daquela época, para o povo que estava vivendo naquela época, mas deixa uma mensagem que ela vai falar com pessoas no futuro. Por exemplo, conosco. Ela comunica para nós um entendimento completo do que aconteceu com o povo judeu. Por quê? Vai comunicar a esperança e vai comunicar também a providência divina, a forma como Deus provê livramento, e vai nos comunicar também que Deus, ele é aquele que age no improvável. Então, quando a gente lê, nós que hoje estamos em um tempo futuro e não somos o povo original para quem aquele livro foi escrito, nós recebemos essas comunicações, essas três comunicações. Por exemplo, a comunicação de esperança. A gente vê que o povo estava espalhado por todo o Império Persa,
povo estava espalhado em várias províncias. Nós vamos ler aqui que serão enviadas cartas para todas as províncias. Então, o povo judeu está espalhado e sem esperança. Por quê? A primeira coisa que chega para os povos que estão espalhados é um dito onde todos eles iriam morrer. O dito dizia assim: no dia tal, do mês tal, todos os judeus, homens, mulheres, jovens, idosos, crianças, todos serão aniquilados nesse dia. Gente, era o fim da raça. Era o fim. E foi enviado para todas as províncias. Onde tivesse um judeu espalhado pelo reino, chegou a comunicação, a sentença de morte. O povo já tinha data para morrer. Já tinha data para morrer. Então, quando a gente vê a reviravolta aqui, esse livro nos comunica essa esperança. É um exemplo de que o povo judeu, eles não apenas foram capazes de sobreviver, mas eles também prosperaram em um ambiente gentil ou pagão ou no meio de outros povos. Isso nos comunica também esperança. Isso nos mostra também que podemos, além de sobreviver no mundo terrível que nós vivemos hoje, nós podemos prosperar nesse mundo. Quando eu falo prosperar, não é só ganhar dinheiro não, tá? Eles prosperaram. A vida do povo judeu mudou depois da provisão divina. E a gente vai ver isso na história. O livro mostra que o povo judeu, eles estavam, por confiar em Deus, recebendo da provisão. E Deus trabalhando de todas as formas para manter a identidade daquele povo. Aquele povo precisaria ser preservado, não seria aniquilado de uma vez, como estava determinado, porque Deus tinha uma promessa para aquele povo. Hoje nos comunica a esperança porque nós também temos uma promessa. Apesar de estarmos em um tempo difícil, em um mundo difícil, complicado, a promessa é que a igreja será preservada. A igreja que eu falo não é a igreja A, B, C ou D. A igreja, né? A noiva. Então, o mundo pode estar como está. E é por causa da noiva, é por causa da igreja que o mundo ainda não foi destruído. Só quando a igreja for retirada, né? Que aí virá a destruição total. Então, não devemos temer. Está marcado um dia determinado para aniquilar, para acabar, para isso, para aquilo. Olha a crise, o meteoro, a camada de ozônio, isso, aquilo. Igreja, fique em paz. Fique em paz. Somos igreja de Cristo. Ele vai nos preservar e a promessa é que Ele irá prover livramento para nós. E mesmo em meio às tribulações. Mesmo em meio às tribulações haverá livramento. Tá? Então, a gente vê que essa história nos comunica a esperança porque mostra, prova que Deus, Ele foi capaz de salvar o seu povo, mesmo quando eles viveram na opressão do Egito, foram livres, viveram na opressão do exílio, como nós já lemos, foram livres, e agora, mesmo como um povo livre, já estavam livres, vivendo em províncias, receberam a ameaça de um governo de punho de ferro, um governo ruim, que estava determinando leis para prejudicar e aniquilar o povo. Mas Deus deu o livramento. Então, se hoje nós estamos vivendo um tempo difícil, inclusive, não gosto de fazer citações políticas durante a leitura, por favor, não comente nada sobre isso, mas vou entrar e sair no assunto. Estamos vivendo tempos difíceis, inclusive governamentais, onde algumas leis tendem a nos prejudicar. Fique em paz. Mantenha a sua confiança no Senhor, porque Ele é Deus de provisão. Ele é Deus de provisão. A gente vê a comunicação de esperança e a gente vê a comunicação também da providência divina. A história diz que, evidentemente, seria impossível aquele povo ser livre, mas no desenrolar da história, o que nós vemos? Livramento e salvação. Parecia impossível, parecia que não ia ter jeito, mas no final a gente vê que Deus ele livra, Deus ele salva e o povo ainda prospera, Então, o livro nos mostra o seguinte:
que apesar de contrariados, apesar de amedrontados, apesar de parecer impossível, o livro mostra que Deus está sempre no controle de toda e qualquer situação. Bom, o livro não cita, né, como eu falei, não cita, o livro não vai dizer assim, foi Deus que deu o livramento, e Deus fez com que o coração de Assuero amolecesse, como fala lá, né, no livro do Êxodo, foi Deus que fez com que Faraó endurecesse o coração, foi Deus que fez com que Faraó liberasse o povo. Não vai fazer essa menção, mas a gente percebe a presença de Deus na história por causa da assinatura de Deus, a forma característica dele agir. Por exemplo, a gente vê que Deus ele usa instrumentos improváveis. Em toda a história bíblica, a gente vê sempre Deus usando o improvável para dar livramento. Quem poderia vencer o gigante Golias quando estava atormentando o povo de Israel? Provavelmente o rei Saul, provavelmente alguém do exército do rei, provavelmente algum herói, alguém mais treinado, capacitado, mas Deus usa instrumentos improváveis. Pelo amor de Deus, anota essa frase aí. Anota essa frase. Deus usa instrumentos improváveis. Instrumentos improváveis. E muitos de nós, eu posso falar por mim, somos instrumentos improváveis de Deus. Provavelmente eu daria errado. Provavelmente eu não teria chegado onde cheguei. Provavelmente nada do que tem acontecido na minha vida aconteceria. Mas Deus usa instrumentos improváveis. Anote a frase, por gentileza, depois eu vou fazer um post. Deus usa instrumentos improváveis. A gente vê isso em toda a Bíblia. E o que aconteceu na história de Esther? Deus usou um instrumento improvável. Quem iria imaginar que uma moça judia chamada Radassa, né? O nome dela Esther, mas ali conhecida como Radassa, uma órfã, uma moça judia, órfã, quem poderia dizer que ela se tornaria a rainha do Império Persa? Quem poderia dizer isso? Então Deus usa o improvável. Quem além de Deus iria fazer uma tão poderosa inversão e usar a fraqueza de uma jovem? Então quando a gente lê essa história, apesar de não estar falando aqui foi Deus, nós entendemos que foi Deus, porque essa é a forma dele agir, essa é a forma dele trabalhar. Responda para mim nos comentários, eu te pergunto, quem como Deus? Me responda. Eu estou te perguntando, quem como Deus? Responda aí, ninguém como Deus. Ninguém é como o nosso Deus, ninguém como Deus, ninguém é como Ele. Eu te pergunto, quem como Deus? Eu vou até responder aqui, ninguém como Deus. Ninguém. Ninguém como Deus. Então a gente percebe realmente a provisão divina pela forma que houve o livramento. Deus usa, como é a frase aí? Deus usa instrumentos improváveis. É isso aí. Obrigado, Silvia, que escreveu aqui também, e mais pessoas. Deus usa instrumentos improváveis. Ninguém é como o nosso Deus. Contribuição bíblica. Como esse livro, que parece até um livro secular, uma história de aventura, uma história romântica, como que esse livro ele contribui para a Bíblia inteira, sem jamais mencionar Deus de maneira direta, mas ele deixa subentendido, como eu tenho falado para vocês, a providência divina. Como que ele contribui em toda a Bíblia? Ele contribui porque mostra que Deus foi fiel na sua promessa. A promessa de Deus em dar aos judeus um rei eterno ainda está valendo, mesmo diante de uma ameaça de aniquilação. Existia uma promessa, Deus vai dar para vocês um rei eterno. Deus vai fazer de vocês uma grande nação. Aí daqui a pouco vem ali uma ameaça de aniquilação. Então, diante da ameaça de aniquilação, caiu por terra. Houve uma reviravolta. Então, hoje, nós entendemos que Deus foi fiel na sua palavra e fiel na sua promessa. Por isso esse livro é tão importante.
É tão importante ter esse registro na Bíblia para nos mostrar a fidelidade do nosso Deus. Nos mostra também que muitos judeus permaneceram fiéis, mesmo quando viveram exilados, mesmo diante de uma ameaça, mesmo quando estavam espalhados em províncias, eles permaneceram fiéis. Muitos judeus preservaram a identidade de povo de Deus. Foi através disso que surgiram sinagogas, os lugares onde eles se reuniam, centros de comunidade judaica, onde os judeus eles se estabeleciam naquelas províncias, eles criavam ali uma sinagoga. Hoje a gente poderia chamar de igreja, né? Um templo, um lugar para se reunir. Então, essas sinagogas, elas foram muito importantes para a igreja, porque mais tarde nós vemos que o evangelho ele começou a ser divulgado a partir das sinagogas. Jesus prega em sinagogas, os discípulos pregam em sinagogas. Vocês podem ver que os apóstolos eles visitavam as cidades onde tinham sinagogas. Por quê? Porque normalmente nas sinagogas estavam reunidos os judeus, desde tempos passados. A gente já viu isso quando lemos o livro de Atos. Eu vou mandar para vocês no PDF, para que vocês releiam Atos 19, Atos 17, Atos 18. Tem citações de que eles foram para esses lugares onde tinham as sinagogas, que foram construídas nesse tempo, no tempo em que o povo foi espalhado. E aí eles se estabeleciam, eles se reuniam nesses lugares para ler as leis, né? Como costume. É muito importante, contribui muito para nós o livro de Esther. Tá certo? Vamos então iniciar a leitura do livro hoje. Vamos ler o primeiro capítulo. Vou colocar aqui na tela para vocês. Esther, capítulo 1. Já abriram a Bíblia aí de vocês? Esther, capítulo 1. Ora, sucedeu nos dias de Assuero, este é o Assuero que reinou da Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Olha o tamanho do reino dele, 127 províncias. Então, sucedeu que naqueles dias, quando o rei Assuero assentou-se no trono do seu reino, o qual estava no palácio em Suzã, no terceiro ano do seu reinado, ele fez um banquete para todos os seus príncipes e seus servos, estando perante ele o poder da Pérsia e da Média, e os nobres e príncipes das províncias. Quando ele mostrou as riquezas do seu glorioso reino e a honra da sua excelente majestade, por muitos dias, a saber, 180 dias. Então, ele reúne os príncipes das províncias, eram 127. Junto com os príncipes foi também uma comitiva de nobres, os mais ricos das províncias, se reuniram para um banquete que durou 180 dias. Nesse banquete, o rei ele mostrou toda a sua grandeza, sua glória, sua riqueza. Versículo 5. E quando esses dias haviam expirado, fim da festa, o rei fez um banquete para todo o povo que estava presente no palácio de Suzã, tanto para os grandes como para os pequenos, 7 dias, no átrio do jardim do palácio do rei. E havia toldos brancos, verdes e azuis, presos por cordões de linho e de púrpura, presos a argolas de prata e a colunas de mármore. Os leitos eram de ouro e de prata, sobre um pavimento de mármore vermelho e azul e branco e mármore preto. E eles lhes deram de beber em vasos de ouro, copos, né? Taças. Eles bebiam vinho de taças de ouro e vinho real em abundância, segundo o estado do rei. E a bebida era de acordo com a lei. Ninguém forçou, porque assim o rei tinha indicado a todos os oficiais da sua casa, para que fizesse conforme a vontade de cada homem. O texto está dizendo que ninguém foi obrigado a beber, né? Mas foi oferecido o vinho para todos. Além disso, a rainha Vaste fez um banquete para as mulheres na casa real que pertencia ao rei Assuero. No 7º dia, estando já o coração do rei alegre com o vinho, né? Já tinha bebido
um pouco mais da conta, já estava, né, muito alegrinho por causa do efeito do álcool no sangue. Então, aconteceu que ele ordenou a Neumã, Bista, Arbona, Bigtá e Abagtá, Zetar e Acarcas, os 7 camareiros que serviam na presença do rei Assuero, para trazerem a rainha Vaste diante do rei com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua beleza, porque ela era formosa de se olhar. Então, o rei queria exibir a beleza da sua mulher, né, no último dia da festa. Versículo 12. A rainha Vaste, porém, recusou-se a vir diante do mandamento do rei por meio dos seus camareiros, pelo que o rei ficou muito irado e ardeu nele a sua ira. Então, o rei disse aos sábios, os quais conheciam os tempos, porque assim era o costume do rei para com todos os que conheciam a lei e o juízo, e os próximos a eles eram Carzena, Setar, Admatá, Tarses, Meres, Marzena e Memucã, os 7 príncipes da Pérsia e da Média, os quais viam a face do rei e se assentavam por primeiro no reino. Então ele perguntou, o que faremos à rainha Vaste de acordo com a lei? Porque ela não cumpriu o mandamento do rei Assuero por intermédio dos seus camareiros. E Memucã respondeu diante do rei e dos príncipes, a rainha Vaste não somente fez errado ao rei, mas também a todos os príncipes e a todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Porque este ato da rainha tornar-se-á conhecido a todas as mulheres, de modo que elas desprezarão seus maridos aos seus olhos, quando isso for relatado. O rei Assuero ordenou que a rainha Vaste fosse trazida diante dele, mas ela não veio. Então, o que o conselheiro disse? Isso aí vai servir de mau exemplo para as outras mulheres. Uma bandeira estava sendo levantada lá, né? Vou deixar de lado essa bandeira aí que é levantada hoje. Então é o seguinte, as mulheres vão ficar sabendo, o rei mandou chamar a mulher, ela não foi. Aí as mulheres vão falar, opa, então, se a rainha não obedece ao rei, por que eu vou obedecer ao meu marido? Isso vai pegar mal, isso vai ser ruim para o reino. Versículo 18. Neste dia, igualmente as senhoras da Pérsia e da Média, que ouviram o ato da rainha, dirão a todos os príncipes dos reis, assim suscitar-se-á muitíssima contenda e ira. Se for do agrado do rei, saia da sua parte um mandamento real e escreva-se entre as leis dos persas e dos medos, para que não seja revogado, que Vaste não venha mais diante do rei Assuero, e que o rei dê a sua propriedade real para outra que seja melhor do que ela. E quando o decreto que o rei fizer for publicado por todo o seu império, porquanto este é grande, todas as esposas darão aos seus maridos honra, tanto ao grande como ao pequeno. E o dizer agradou ao rei e aos príncipes, e o rei fez conforme a palavra de Memucã, porque ele enviou cartas a todas as províncias do rei, a cada província segundo a sua escrita, e a cada povo segundo a sua língua, para que todo homem assumisse o comando da sua própria casa, e para que isso fosse publicado de acordo com a língua de cada povo. Então, o rei fez dessa forma e ainda mandou um decreto dizendo, todo homem assuma o domínio da sua casa, e assim tem que ser, é assim que vocês têm que fazer. Capítulo 2. Depois dessas coisas, quando a ira do rei Assuero foi aplacada, ele se lembrou de Vaste e do que ela havia feito e do que foi decretado contra ela. Então disseram os servos do rei que lhe ministravam, busque-se para o rei jovens e virgens formosas, e que o rei designe em todas as províncias do seu reino oficiais, para que eles possam reunir todas as jovens, virgens e formosas no seu palácio, no palácio de Suzã, na casa das mulheres, sob a custódia de Regai, o camareiro do rei, guarda das mulheres, e que sejam entregues as suas coisas de purificação, e que a donzela que agradar ao rei seja rainha no lugar de Vaste. E isso agradou ao rei, e ele assim o fez. Ora, havia um certo judeu no palácio de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, o filho de Jair,
o filho de Simei, o filho de Quis, um benjamita, que havia sido levado de Jerusalém com os cativos que haviam sido levados com Jeconias, o rei de Judá, os quais Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia levado consigo. Vocês já conhecem a história, aqui está citando o que aconteceu no exílio, babilônico. E ele trouxe Radassa, isto é, Ester, a filha do seu tio, pois ela não tinha nem pai nem mãe, e a criada era formosa e bela, e morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu tomou por sua própria filha. Assim sucedeu, quando o mandamento do rei e o seu decreto foi ouvido, e quando muitas donzelas reuniram-se no palácio de Susã sob a custódia de Hegai, que Ester também foi trazida à casa do rei à custódia de Hegai, o guarda das mulheres. E a donzela o agradou, e ela obteve sua bondade, e ele prontamente deu a ela as coisas para purificação, com as coisas que pertenciam a ela, como também em lhe dar 7 moças de respeito da casa do rei, e a fez passar com as suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. Então, Ester, ela alcançou a bondade do camareiro que estava sobre ela, do rei, que deu para ela as coisas da purificação, perfume, cremes, roupas, enfim, e 7 mulheres também para cuidar dela, para cuidar da beleza dela, enfim. Versículo 10. Ester não havia apresentado o seu povo, nem a sua parentela, porquanto Mardoqueu havia lhe ordenado de que ela não deveria apresentá-los. Então Ester chega ali e não fala de onde ela veio, quem é o povo dela, fica quietinha. E Mardoqueu andava todos os dias diante do átrio da casa das mulheres, para saber como Ester estava e o que lhe sucederia. Ora, quando chegou a hora de cada donzela adentrar ao rei Assuero, depois de ter estado por 12 meses, segundo o costume das mulheres, pois assim eram os dias do cumprimento da sua purificação, a saber, 6 meses com azeite de mirra e 6 meses com aromas doces e com outras coisas para a purificação das mulheres. 1 ano só passando produto na pele, Versículo 13. Então, assim veio cada donzela até o rei. Tudo o que ela desejasse lhe era concedido para levar consigo, da casa das mulheres até a casa do rei. À tarde, ela entrava e pela manhã voltava para a segunda casa das mulheres para a custódia de Saagás, o camareiro do rei, o qual guardava as concubinas. Ela não adentrava mais a presença do rei, exceto se o rei se deleitasse nela e se ela fosse chamada pelo nome. Então, primeiro estágio era um camareiro que cuidava durante 1 ano. Segundo estágio, essas mulheres se apresentavam diante do rei. Aparentemente o rei gostou, então ia para o harém e se tornava concubina. Primeiro eram preparadas em uma casa. Se apresentavam diante do rei, o rei gostou, ia para uma segunda casa, era um outro camareiro que ia tomar conta delas, e elas estavam ali à disposição do rei. Não poderiam se apresentar para o rei, mas quando o rei quisesse, chama uma daquelas lá para mim. Gente, estamos falando de um tempo, muito antiquado, Mas é o que a história diz. Versículo 15. Ora, quando chegou a vez de Ester, a filha de Abiail, o tio... Ora, quando chegou a vez de Ester, a filha de Abiail, o tio Mardoqueu, que lhe havia tomado por sua filha, veio para adentrar ao rei. Ela não exigiu nada, além daquilo que Hegai, o camareiro do rei, o guardador das mulheres, indicou. E Ester obteve favor à vista de todos os que cuidavam dela. Assim, Ester foi levada até o rei Assuero, dentro da sua casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou Ester, acima de todas as mulheres, e ela obteve graça e favor à sua vista, mais do que todas as virgens, de modo que ele pôs sobre a sua cabeça a coroa real e a fez rainha no lugar de Vaste. Então, o rei fez um grande banquete para todos os príncipes
e aos seus servos, a saber, o banquete de Ester. E ele deu alívio para as províncias e deu presentes de acordo com o estado do rei. E quando as virgens se reuniram pela segunda vez, então Mardoqueu se assentou ao portão do rei. Ester ainda não tinha declarado a sua parentela, nem o seu povo, conforme Mardoqueu lhe havia ordenado, pois Ester cumpria o mandamento de Mardoqueu, como quando estava sendo criada por ele, ou seja, era uma mulher obediente. Naqueles dias, enquanto Mardoqueu se assentava no portão do rei, 2 dos camareiros do rei, Bigtan e Teres, daqueles que guardavam a porta, ficaram irados e procuraram lançar mão sobre o rei Assuero. Então, Mardoqueu, ele sempre ia até a porta para ficar sabendo como que estava, Ester, e ele ouviu uma conspiração de alguém que queria matar o rei. Versículo 22. Isso veio ao conhecimento de Mardoqueu, que contou à rainha Ester, e Ester disse ao rei em nome de Mardoqueu, e quando foi feito inquérito sobre essa questão, isto foi achado. Por isso, os 2 foram pendurados em uma árvore, e isso foi escrito no livro das crônicas diante do rei. Então, ele ficou sabendo da conspiração, falou para Ester, Ester falou para o rei pediu para inquirir, procurar saber e investigar, e realmente foi achado culpa naqueles 2 homens que foram pendurados para servir de exemplo. Bom, a gente dá uma pausa na nossa leitura de hoje. Amanhã a gente continua no horário habitual, se Deus quiser, 5h57 da manhã, tá bom? Um abraço de fé e força. Até amanhã, se Deus quiser.